Meus amigos, o mafioso descondenado que atualmente ocupa a presidência do Brasil achou que não tinha problemas suficientes. Resolveu insultar Donald Trump ao vivo na TV americana e acabou se prejudicando, pois enfrentará duras consequências pelo que fez. O jornalista Alexandre Garcia mostra por que Lula não ficará impune. O presidente Lula afirmou numa entrevista à CNN Internacional que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, precisa pensar como um habitante do planeta Terra ao tomar medidas relacionadas ao meio ambiente. O petista deu a declaração depois de ser questionado se achava que Trump tiraria os Estados Unidos do Acordo de Paris. Apesar de ter parabenizado Donald Trump após a vitória na disputa eleitoral, há uma semana, na reta final da campanha, Lula declarou apoio à candidata democrata Kamala Harris. Na ocasião, o presidente brasileiro sugeriu que o retorno de Donald Trump à Casa Branca seria o fascismo e o nazismo voltando a funcionar com outra cara. Essa fala do petista chegou ao conhecimento dos assessores de Donald Trump. E aí, Alexandre, repercutiu que durante o encontro na Flórida, a equipe de Donald Trump teria assistido essas declarações do presidente Lula, exibidas por políticos brasileiros que fazem oposição ao petista. E quero te ouvir se você acha que pode ter algum tipo de retaliação em razão aí dessas falas do presidente Lula ainda durante a campanha, declarando apoio a Kamala Harris e falando em volta de fascismo e nazismo em eventual vitória de Trump, que acabou se confirmando. Sim, certamente. Porque é muito grave chamar alguém de nazista. Como se sabe, nazista é o partidário do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Né? Não sei se ele sabe disso. Fascismo também, né? O fascismo do Mussolini e o nazismo do Hitler. Ele está atribuindo isso a Donald Trump, né? Em véspera de eleição, com uma acusação gravíssima em véspera de eleição, tentando interferir numa questão absolutamente interna dos Estados Unidos, que é a eleição. Talvez a questão mais importante que os americanos, entre eles, resolvem. Né? Aqui no Brasil está cheio de gente que não aceita a decisão da maioria dos americanos. Uma maioria de quase 60-40, né? Com 312 sobre 538 delegados, e mais aquele tsunami da cor republicana que a gente vê, não há dúvida da decisão do povo dos Estados Unidos. E aqui no Brasil tem gente que não concorda com a decisão do povo americano e se diz democrata. Não, é mentira, você não é democrata. Agora, muito grave que o chefe de Estado no Brasil, né, atribua a um candidato à presidência dos Estados Unidos, foi eleito 47º presidente, nazismo e fascismo. Vai ter consequências. Né, vai ter consequências. Ele fica muito animado, falou demais. Né, só para lembrar de novo da Wiles, né, ela segurou muita coisa do Trump, que lá na outra eleição ficava atabalhoado, desorganizado, improvisado. Ela botou ordem, como vocês lembraram aí, estrategista, e botou ordem, durona, botou ordem. Essa ordem vai continuar. E certamente ela vai ficar sabendo também, né? Trump já soube lá na Flórida. Claro que era para saber, porque foi uma declaração pública, para todo mundo ouvir, né? Que o presidente do Brasil qualifica o presidente da maior potência econômica e bélica do mundo como nazista e fascista. Gravíssimo. Deixa eu ouvir a Ana também sobre essa declaração do presidente Lula, quando ele se manifestava sobre a possibilidade de Donald Trump tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Lembrando que no primeiro mandato, Donald Trump tirou o país, Joe Biden reinseriu os Estados Unidos no acordo e agora surge essa discussão se Donald Trump fará a mesma coisa nesse segundo mandato. Ana. Então, Paula, é muito bom a gente falar desse nome, né, da Suzy Wiles, porque ela é, como vocês estão falando, uma estrategista de primeira linha. E é aquela coisa, ela é uma mulher que chegou neste
posto de chefe do gabinete geral da Casa Branca, da presidência, não por ser mulher. Essa é a grande diferença, mas pela competência. E pelo que muitos falam, ela é aquela mulher que consegue colocar 1 milhão de informações na cabeça ao mesmo tempo, tem uma memória absurda, e claro que o assunto Brasil vai chegar nela, já chegou, né? Todos eles já sabem, Donald Trump tem um relacionamento próximo com o presidente Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro estava lá durante a apuração da eleição, na noite de terça-feira. E tem também, Paula, aquilo que nós temos falado aqui já há muito tempo, as relações nada republicanas, nada saudáveis e nada democráticas do Brasil de Lula, porque não é o Brasil dos brasileiros, do Brasil de Lula com hoje, o maior inimigo hoje dos Estados Unidos da América, que é o Irã, o maior financiador do terrorismo no mundo hoje. É claro que eles sabem disso, Paula. A própria relação do Lula com a Venezuela, com o ditador da Nicarágua, com ditadores africanos, com Cuba, é claro. Aqueles navios iranianos, eu repito, que ficaram atracados no porto do Rio de Janeiro em fevereiro do ano passado, aquela história ainda está atravessada no gabinete de muitos senadores, inclusive do primeiro senador que puxou essa história, que foi o senador pelo Texas, Ted Cruz. Ele agora foi reeleito. Ele foi reeleito e ele vai dar sequência a essa história. Então, o problema do Lula dar uma declaração dessa, Paula, fazendo aí, pagando um pedágio ideológico para os bobocas aqui da extrema esquerda americana, é que ele cai exatamente nessa ladainha que daqui a pouco vai prejudicar o Brasil, porque os próprios democratas abandonaram essa ladainha, o que é uma coisa muito engraçada. Falaram durante a campanha toda que Trump era nazista, que era fascista. Numa entrevista à CNN com o apresentador Anderson Cooper, ele perguntou categoricamente: a senhora acha que Donald Trump é fascista? Com todas as letras, ela disse: sim, acho que é um fascista. E embarcaram nessa onda, que até Ronald Reagan sofreu com essa onda de que é nazista. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar montagens do Reagan com aquele bigodinho que eles colocam em todo mundo, todos os dissidentes e opositores políticos. Só que ontem, o discurso do Joe Biden foi de uma transição pacífica de poder, que Donald Trump está convidado, vou almoçar com ele essa semana. Peraí, o cara é o Hitler, mas você vai promover uma transição pacífica de poder para o Hitler? Você vai almoçar com o Hitler essa semana? Ou seja, não para em pé, Paulo. Não para em pé. Eles já voltaram no discurso mais brando e o Lula agora vai pagar. O eleito Donald Trump anunciou a ocupante do cargo de chefe de gabinete. Suzy Wiles será assistente direta do republicano na Casa Branca no novo mandato. Segundo o canal americano ABC News, Trump classifica Suzy Wiles como durona e inteligente. A função de chefe de gabinete pode ser comparada à de chefe da Casa Civil do Brasil. Entre as funções está a coordenação das atividades do governo e a organização das demais secretarias. E deixa eu aproveitar para incluir aqui na roda das boas-vindas Alexandre Garcia. Alexandre, muito boa noite, seja bem-vindo. Primeiro eu quero ouvi-lo sobre esse resultado das eleições americanas. Alexandre, o que isso representa para o mundo, a eleição de Donald Trump, e também a relação, né, Brasil-Estados Unidos com essa confirmação de Trump para um segundo mandato. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana, Piotr, Cauti. Muito feliz em estar com vocês nessa sexta-feira. Olha, vocês já devem ter dito isso. Foi uma eleição em que ganhou tudo, né? Já tinha 27 dos 50 governadores, né?
Agora, Senado, Câmara, né, e todo mundo sabe que lá no Supremo, na Suprema Corte dos Estados Unidos, está 6-3 pró-conservadores. O mapa dos Estados Unidos ficou um mapa com as cores republicanas. Foi uma grande vitória, né? E eu faço uma comparação com o Brasil, porque aqui no Brasil, na eleição presidencial, muita gente ficou contra o resultado, o modo como foi apurado, porque deu empate na prática. Deu empate, 50, qualquer coisa a 49, qualquer coisa. E essa gente foi para a prisão por causa disso, por livre manifestação do pensamento, né? Agora, da mesma forma, aqueles que chamaram esta gente que hoje está na prisão, ou está com tornozeleira, de antidemocráticos, porque não aceitaram o resultado da eleição, essa mesma gente não está aceitando o resultado da eleição nos Estados Unidos. Então, eles também são antidemocráticos. Só que o resultado da eleição nos Estados Unidos foi bem diferente do resultado aqui, né? Apuração transparente e uma diferença significativa. Tá aí, a gente está vendo no mapa o tamanho da diferença. Quando no Brasil foi um empate que depois a gente vê que um pode sair para a rua e o outro não pode, né? O vencedor não pode. Que coisa incrível. Mas, enfim, essa escolha, né? O Trump, a mídia americana e mídia brasileira, o Trump é misógino, o Trump é machista, era tudo aquilo que Bolsonaro também era. Aí escolhe uma mulher. Mas ele não escolheu a senhora Susan Miles por ser mulher. Escolheu porque ela é forte, dura, organizadora, organizou essa campanha atrás dos bastidores, ela não queria aparecer, surgiu da Flórida, onde ela trabalhou para governadores republicanos como Ron DeSantis, por exemplo. Já trabalhou para o grande Ronald Reagan, um dos melhores presidentes que os Estados Unidos já tiveram, né? Começou lá com Ronald Reagan. E tem experiência no trato com o Congresso e na organização das coisas. Tanto que ela agora é Chief of Staff, ou seja, chefe da equipe, do topo da Casa Branca. E ela ainda tem raízes, sabiam? Ela é parente do Almirante Perry, que levou aquela expedição para os Estados Unidos saberem que existe o Japão, né? Foi algo muito importante nos Estados Unidos, em 1850. Então ela tem raízes também. Foi uma excelente escolha de Trump, né? E deixa pensando, o pessoal daqueles chavões de diretório acadêmico, porque ele é misógino, a maior parte do povo não sabe o que é isso, né? Eu não sabia até que eles começaram a gritar. Felizmente, eles são muito elitistas, eles não falam linguagens claras, simples e de entendimento de todos, né? Misógino. Aí aparece como a grande força na Casa Branca, né, essa senhora Miles, que já demonstrou serviço. Não é por ser mulher, não. É pelas qualidades que ela tem, né? Agora, esse pessoal que escolhe por ser mulher ou por ser homem ou por causa da cor da pele, aí é gente muito preconceituosa, né? É isso, Paula.